Oi, pessoal. Hoje eu quero conversar com você sobre o assunto que viralizou no Brasil, no mundo, né? Dos bebês reborn. Eu vi no Fantástico, eu não vi, né? Que eu não assisto televisão, mas eu vi lá que o pessoal tá falando bastante do Fantástico ter feito no Dia das Mães uma homenagem, né? Para os bebês reborn. E hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto e sobre ser uma mãe de verdade nos dias de hoje. Eu vi foi esse vídeo aqui, ó. Agora uma pergunta aqui, Polly. Você que é mãe de trigêmeos, já imaginou ter uma réplica deles, bebezinhos? São chamados bebês reborns, que estão um sucesso aí nas redes sociais. Maju, Então, o que que eu refleti sobre esse vídeo? Eles falam que é uma réplica, né? Por exemplo, você tem um bebezinho, seu um filho na vida aí você faz uma réplica desse filho seu para você. Deve ser para você nunca esquecer do bebê, mas eu creio que o foco disso está muito mais fundo do que só esse motivo torpe, né? Eu acho que é uma questão bem da questão da destruição da família mesmo, né? Como o governo mesmo vem fazendo ao longo dos anos, né? Que a gente vai refletindo sobre a vida. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre uma coisa assim muito básica, né? Que é como que é ser mãe nos dias de hoje, como é ser uma verdadeira mãe, né? Eu admiro muitos pais, né, que são presentes na vida dos seus filhos, mas hoje eu vou focar principalmente nas mães, né? Que é o meu caso. Ser mãe nos dias de hoje, assim, é uma coisa muito desafiadora, né? Eu, eu sou dona de casa, então quando eu casei com o Humberto, eu decidi ser dona de casa, cuidar das minhas filhas, né? Cuidar do meu marido, cuidar da casa, e eu fui muito julgada, né? Isso é normal, mas tudo bem, é a vida que segue, né? O Brasil é a vida que nós temos aí. Então, ser mãe nos dias de hoje é o quê? Quando você gera uma vida, você abdica de muitas coisas, você se sacrifica. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou por nós, ele morreu naquela cruz, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele cravaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, né? Pregaram ele naquela cruz. Então, assim, foi a morte, né? A morte mais sofrida da humanidade, foi a de Jesus Cristo. Então, eu não quero aqui trazer um peso na maternidade nem nada, mas eu quero falar especialmente assim para quem é cristão, para quem crê, né? Para que vocês valorizem a mãe de vocês, valorizem as suas companheiras aí ao longo da vida, porque gerar um filho assim é desgastante, é muito bonito, mas eu não tô aqui para romantizar ser mãe, né? Eu falo assim que é um sacrifício, né? A gente a gente doa nossas horas de sono. É um amor que não tem, é um amor incondicional, um amor que não tem explicação. E eu creio que esse amor, nós herdamos, né? Esse amor, esse sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então, ser mãe não é ser mãe de bebê, né? De bebê reborn. É muito além. Deus confiou pra gente os filhos. Deus nos confiou a vida. Deus nos confiou que nós possamos formar pessoas para a sociedade, para o nosso Senhor, né, para a religião, que quem é religioso seja. Então, Deus confiou as vidas para gente. Uma mãe, ela abdica de muitas coisas, uma mãe, ela suporta tudo pelo filho. Primeiramente vem a gestação, que é bem desgastante, porque nós estamos gerando uma vida, nós estamos produzindo órgãos, né? Produzindo coração, fígado, claro que isso é dom de Deus, né? Foi Deus que nos deu o dom de gerar. E depois vem o parto, né? O parto normal, ele é muito doloroso ali na hora, mas depois você é inundada do hormônio da ocitocina, que é o hormônio que te dá aquela euforia. Eu falo que eu já vivi isso, né? Então aquela euforia, aquele amor, aquele desejo,
É uma coisa muito, assim, inexplicável, muito bom, é é uma coisa única, né? E aí tem as mães que precisam ir para cesariana, que são cortes que é feito na mãe, que é muito doloroso, muito sofrido. O pós-parto é muito sofrido também, porque a mãe às vezes não consegue nem inclinar para frente. Então, assim, são noites mal dormidas, mas se não for o amor por aquele serzinho, não tem como suportar, né? Noites mal dormidas é horrível ficar sem dormir. Eu falo de experiência própria, porque faz 5 anos que eu não sei o que é ter uma noite, né, mal dormida. Então são coisas que a mãe de bebê reborn, elas não sabem. Não sabe, ela vai pegar o bebê reborn, vai colocar lá, ele não vai chorar, ele não vai mamar, ele vai ter cólica, ele não vai ter dente, ele não sabe coisas do bebezinho ali, que é aqueles incômodos, né, dos 3 primeiros meses, que eu acho que é o pior, assim, é o mais desafiador. Então é uma coisa muito cômoda, né? O bebezinho ali durante o dia, mas enjoou, já põe o bebê ali. O ser humano não, o ser humano é desafiador. Você tem que estar ali disponível para aquele ser humano que você gerou, né? Eu tenho uma bebê de 8 meses, então eu sei que eu tô falando, assim, é o tempo todo, demanda o tempo todo. Agora ela tá na fase dos dentinhos, então, assim, é muito triste se ver o bebezinho com aqueles dentinhos, é, sofrendo, e aí você tenta, assim, ajudar, mas é uma coisa que às vezes, né, não tá no nosso controle. A mãe vê o filho sofrer, prefere que a dor seja com ela do que com o bebê. Então, assim, eu não sei para que caminho vamos seguir com esses bebês. Eu creio que seja uma distorção, né, da realidade. Eu creio que as pessoas estejam querendo viver muita fantasia. É, sinceramente, é uma coisa assim que a gente fica até de boca aberta, né? Teve um aluno do Humberto que me mandou essa matéria, essas notícias, né? E eu falei, gente, não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, não. É igual muito se fala também que às vezes a mãe ela perdeu um bebê e às vezes ela pode querer esse outro bebezinho para suprir nessa necessidade, mas eu compadeço da dor dessas mães, porque perder um filho eu não sei como é que é, mas deve ser muito triste, sofrido, deve ser muito sofrido. Mas eu acho que o melhor caminho para essas mães é procurar um psicólogo, um psiquiatra para se tratar, né? Porque às vezes você perdeu um bebezinho, mas às vezes você tenta de novo e consegue. Infelizmente, essa questão da perda no Brasil, assim, eu vejo que muitas pessoas não falam. Mas quando eu estava grávida, né? Eu pesquisei muito da minha primeira gestação e o risco da mulher perder é muito grande mesmo. É muito triste, né? São várias questões, é igual a tireoide. Teve uma amiga que, infelizmente, ela perdeu bebezinhos também por conta da tireoide. Ela teve hipotireoidismo e com isso, né, mexeu nos hormônios ali. Creio que na progesterona, porque é a progesterona que segura, né, o bebezinho no útero. Então, assim, para as mamães, né, que já perderam, vamos focar em saúde, focar em fazer alguns exames, que às vezes pode ter algum problema ali, né, da tireoide. Então é isso, assim, eu não sei nem o que falar nesse momento, assim, é uma situação bem complicada, né? Quem sou eu para julgar as mães, os bebês, né? Esses bebezinhos aí, né? Tem bebezinho que chega a custar 30 mil reais. É inacreditável. Sinceramente, assim, é inacreditável. Porque eu sei o quanto é difícil educar uma criança, né? Eu vi também um vídeo de uma moça onde ela fala que nesse dia agora as escolas, né? Tem escola que não tá querendo comemorar mais o Dia das Mães, né? Porque a mãe já não tá tendo a representação que deveria ter na sociedade, né? E é triste de ver essas coisas acontecendo, porque é igual eu falei no início do vídeo, só uma mãe para abdicar de noite sem dormir, né? Muitas vezes temos mudanças do nosso corpo que muda, né?
e ver essa sociedade caminhando por esse caminho. Com certeza, se o Humberto estivesse aqui, ele teria um posicionamento sobre isso, né? Mas, do jeito dele, né? Que ele tinha, mas assim, voltado para a questão política. Infelizmente, eu também não posso ficar falando muita coisa no YouTube, porque ele vai restringindo, né? Mas é isso. Eu quero que vocês compreendam. Eu não consegui gravar Dia das Mães, eu queria ter gravado. Infelizmente, eu não consegui. Mas muitas vezes nós, como filhos, nós não entendemos os nossos pais e as nossas mães na juventude. Mas depois que você vira mãe e pai, aí você consegue compreender mais como é que é o negócio, né? Então eu não fiz o Dia das Mães, mas eu queria deixar um recado para os filhos que têm suas mães ainda, e seus pais, né? Que tenham mais compaixão, tenham mais paciência, porque não é fácil, né? Agora com a ausência do Humberto, já não era fácil, né? Assim, cuidar de uma criança, cuidar de uma vida é bem desafiador, mas agora com a ausência do Humberto, eu tô sentindo mais a pressão, né? Então, que vocês dê valor. Às vezes você não imagina o que seu pai e sua mãe fez para você estar onde você está. Então, valorizem, tenham paciência, conversem mais, tentem entender sua história, né? Como que você era quando você era pequenininho, às vezes você era pirracento, às vezes você era chorão, né? Às vezes você descabelou muitas vezes sua mãe e seu pai, tá bom? E é isso, né? E nós vamos aí vendo essas notícias. Humberto teria muito o que dizer sobre essas notícias. Teve a notícia também dos jogos, né? Que estourou no Brasil aí, esses jogos. Essa fase de jogos, gente, não é brincadeira, é um vício, né? E eu creio que esse bebê reborn aí também vai ser um vício, porque a cada hora vai crescer, né? Um dia é uma bonequinha, aí depois é a mamadeira, aí depois é a roupinha, aí depois é a creche, aí depois é a escola, depois tem gente levando o bebê reborn pro SUS, tem mãe aí querendo, né, pensão alimentícia pro bebê reborn, tem uma outra que eu vi uma notícia que quer a guarda compartilhada. Então, assim, tá complicado, né? E nós vemos que uma coisa também que eu vi nesses dias num vídeo é que a moça falando assim, enquanto eles querem aprovar o aborto, né, dos bebês, eu acho que esse vídeo pode ser até bloqueado por causa dessa palavra, que eu esqueço, né? Enquanto pode ser aprovado, né, o A, pururu, parará, aborto, mães querendo ser mães e dando tudo de melhor, né, para os bebês reborn. Às vezes, uma criança de uma classe social menor não tem nem um terço do que um bebê reborn tem, né? Não tem uma coberta, não tem uma roupa. Às vezes, o ser humano, o bebezinho, tá passando frio, tá passando uma necessidade e o bebê reborn tem tudo. Então, nós temos que refletir sobre isso, sabe? Sobre essa questão, que é o vício, esse apego emocional a um boneco também é muito perigoso. É um caminho assim, bem, é um caminho tortuoso, é um caminho muito estranho, sabe? Valorizar mais a vida de um bebê boneco do que do bebê, né? Às vezes a pauta do aborto tá aí, as mulheres abortando e os bebezinhos, meu Deus. Eu, como mãe, não gosto nem de falar desses assuntos que deixa a gente até atormentado. Mas é isso, tá? Que a gente possa refletir sobre essas coisas. E é isso. Bom, fiquem na paz.